E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Bom, hoje a gente vai fazer uma reforminha de roupa. Como eu tinha comentado pra vocês, eu vou trazer várias coisinhas nesse canal, né? Ele é um canal meio que pessoal, assim, meu. E uma delas vai ser de reforma de roupa, né? Gente, eu tenho habilidades de costura, então pra que desprezar, né? E assim, eu queria customizar essa blusa, porque eu amo esse coração com esse tigre e Revolution escrito. Gente, eu adoro essa blusa. Só que eu fiquei muito triste que eu manchei ela com colar. Foi besteira minha, gente. É que, sabe quando tu tem várias coisas pra fazer naquele dia e aí, assim, tu fica com preguiça de, por exemplo, ai, não, depois que eu chegar em casa eu vou ter que trocar de roupa pra passar pano no chão, e aí tu acaba fazendo com a roupa que é, na verdade, o seu trabalho, que é pra sair. Enfim, não façam isso. E aí eu quero customizar ela, transformar ela numa coisinha nova. Aí, gente, pelo visto eu tô precisando mesmo emagrecer, porque meio afastando a câmera. O máximo que eu consegui ainda não foi o suficiente. Mas enfim, ela é uma daquelas famosas plus size baby look, né? Ela é extremamente larga, curta e tem essa manguinha michuruca. Eu vou ser sincera que eu não gosto. O que me conquistou mesmo foi, de fato, essa estampa linda. Enfim, eu gosto muito do comprimento dela. Eu também gosto de camiseta larga. Só que eu, tipo, sei lá, pra mim os dois não tá funcionando muito bem, sabe? Eu já não usava muito ela por conta disso, né? Então a gente vai aproveitar a blusa, mas a gente vai dar um novo formato pra ela, gente. A blusa que eu vou usar de referência é uma regata, tá? Podem ver que ela é bem menor. Mas o que eu gosto muito nessa regata é isso daqui, ó. Eu acho que fica muito legal. Tipo, porque ela dá uma cinturada e tu pode regular se tu quer mais curtinha ou mais comprida. Então eu acho que como essa daqui ainda tem bastante comprimento de barra, eu continuando aqui vai ficar lindo, porque ela vai ficar bem franzida. E ela vai ficar bem franzida nessa parte assim que não é estampa, tá tentando lembrar o nome. Gente, super tranquilo fazer isso, tá? Acabei de ver. Gente, eu vou passar pra vocês aqui algumas questões. Eu nunca fiz nenhum curso de modelagem, corte, costura, tá? Tudo que eu sei, assim, foi aprendido na base da tentativa e de erro. O máximo que eu fiz foi um curso de patchwork. Mas, assim, corte, costura, tecido de roupa, eu nunca trabalhei. Mas eu quero começar a trabalhar, fazer isso, porque, querendo ou não, a gente consome demais, né? Eu queria sair esses tempos atrás, e eu abri uma guarda-roupa e pensei assim, cara, eu não tenho roupa nenhuma, né? Eu mexi um pouquinho nas minhas roupas e eu analisei que eu tenho roupa. Só que não é do jeito que eu esperava que elas fossem, sabe? E é tão difícil a gente achar no mercado, né, na loja, exatamente a roupa que a gente quer. Então, eu acho que eu vou começar a fazer isso. Algumas roupas que eu ficar meio insatisfeita, que eu comprar, ou que eu garimpar num brechó e achar, eu vou estilizar do meu jeitinho, sabe? Pode ser que eu estrague algumas roupas? Pode ser. Mas, por exemplo, essa daqui eu já não tava usando porque ela tá manchada. Então, se eu estragar ela, ela já não tava sendo usada. Mas, enfim, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser cobrir essas manchinhas, né? Vamos lá, eu escolhi já as tintas. Gente, são tintas velhinhas, tá? Essa caixinha aqui que eu tenho é de vários materiais, muitos deles são velhinhos. Eu vou fazer uma mistura um pouquinho mais aguada, porque essa tinta aqui, ela tem o costume de ficar um pouquinho grossa, né? Ela não fica 100% maleável que nem o tecido. O melhor mesmo era se eu tivesse a caneta, né? De tinta de tecido. Mas esse daqui também funciona, tá, gente? Como eu falei, eu vou usar coisinhas que eu tenho em casa, tá? Então, vai ser tudo dentro do possível. Eu vou pegar um tanto aqui, botar um pouquinho no nosso Goder. E aí eu vou diluir com a nossa água, gente. Gente, quem tá aqui e que pegou só de roupa, eu tô fazendo um desenho da Barbie, tá? Então, confere o vídeo, provavelmente vai ter saído antes desse. Eu tô customizando, gente, a capa do filme Barbie e o Castelo de Diamantes, tá? Então segue lá, segue a gente. Vai ter... Eu sou artista visual, né? Então, vai ter algumas coisinhas de pintura, desenho, e algumas coisinhas que eu gosto de fazer, que nem isso. Eu tenho 3 Monster Highs minhas de quando eu era criança. Eu tenho a Toralei, a Claudine e uma Laguna. Gente, pior que aquela Laguna tá amarela.
Será que eu consigo salvar ela? Eu não sei, acho que eu vou fazer primeiro a Toralei, porque a Toralei, ela tá super inteira, sabe? Eu tenho todos os acessórios, tenho o bichinho, tenho 100% tudo. Mas a Claudinha é minha favorita, sabem, né? Acho que é de todo mundo, é a Claudinha, né? Enfim. E eu tô pensando em reformar, deixar elas de casalzinho. Pelo menos as duas eu quero reformar. Eu acho incrível que na minha infância elas eram as minhas duas favoritas e hoje elas são um casal. Adoro. Adoro quando personagens favoritos meus se casam. E aí, eu arrumo elas pra vocês. Elas estão limpas já. Eu limpei elas por causa que elas estavam numa condição bem drástica. Gente, é coisa de criança, tá? Não é coisa que eu comprei adulta de colecionador. Era coisa que eu tinha, assim, de criança. Então, eu brinquei com elas. Então, elas estavam tão no estado, assim, bem crítico. Se vocês gostarem, eu vou reformar elas, tá? Não vou customizar. Não, eu não tenho coragem, sinceramente. Eu vou reformar. Deixar elas assim bonitas para deixar numa prateleira. Será que isso aqui vai ser no meu pescoço depois? Tomara que não. Fazer parte do meu futuro cenário, né? Se os vídeos acertam, eu monto cenário para vocês. Então já curte, já compartilha o canal. Gente, eu fui obrigada a provar. E para ela ficar justa, não tão quanto aquela, né? A regata. Vou até colocar a regata aqui de novo. Mas assim, para ela ficar justa, de um jeito confortável, eu ia ter que retirar um palmo de cada lado. Porém, o palmo é muito mais plausível, principalmente recriando essa curva, do que chegar aqui, né? Eu gostei muito dessa por causa que essa daqui é uma camiseta plus size, né, gente? Não tem nem o que dizer. É uma camiseta plus size. E a estampa dela é grande. Gente, eu cansei de comprar camiseta plus size e a estampa ser minúscula. Eu vou marcar aqui que vai ser o mais estreito, né? Eu não quero abrir tanto, mas eu quero abrir um pouco. Será que vai ficar muito inclinado aqui? Eu posso jogar mais para baixo, né? Vamos abrir mais, vamos abrir mais. Então, se esse daqui é onde a gente vai costurar, a gente tem que deixar pelo menos uns 2 dedos. Tem um friso, um dedo pelo menos para ser a dobra, 2 dedos para dar a volta, 3 dedos para ser o friso. É muito importante antes de cortar uma blusa deixar uma sobrinha, tá? Nesse caso eu tô deixando uma maior, vocês sabem por quê? Porque tem aquele detalhe. A maioria das blusas, as costas é um pouco maior do que a frente. É bom isso, tá? Principalmente se você tiver um bundão. Não, gente, eu não lembro agora por quê. Mas é por conta da nossa anatomia, né, gente? A gente não é igual na frente e atrás, né? Se fosse, a gente ia ter 2 caras. 4 peitos. Ou 2 nucas. Imagina, 2 nucas, uma na frente e uma atrás. E aí, 2 bundas. Você que escolhe. Comenta aí, você preferiria ser costas dos 2 lados ou ser frente dos 2 lados? O que você ia preferir? Deixa nos comentários. Por causa que aí gera engajamento, gente. Aí mais pessoas vão poder se questionar. Já pensou? Vocês nunca teriam se questionado se não fosse por mim. Imagino. Eu acho que eu tô cortando mais. Gente, depois eu ajeito. Isso daqui também é só sobra, né? Não é como se precisasse ficar exatamente perfeito. Como é que eu estava falando? Essa parte aqui, ela é aberta, né? E aí, primeiro a gente vai costurar esse lado nesse assim, ó. Tá entendendo? Aí a gente só vai fazer o quê, galera? Vamos reproduzir essa curva aqui. É mais ou menos aqui. Deixa eu ver aqui.
Fiz. Gente, contar pra vocês. É difícil, assim, eu ter ataque de rinite, né? Eu tinha muita, quando era criança, ao ponto do meu rosto inchar. Sabe o que passou, gente? Ter gato. Eu sei que não vai ser com todo mundo que isso vai funcionar. Cada corpo tem uma resposta, né? A isso. Mas, gente, o que me curou de ter rinite foi ter gato, tá? Rinite braba, assim que eu digo. Apaguemos-nos. Ó, como ficou certinho. Bom, gente, eu já montei a máquina, deu tudo certo. Eu vou só... Como eu vou costurar do avesso, né? Eu vou marcar no avesso para saber bem certinho onde costurar, né? E aí, assim, pessoal, eu não tenho o cadarço que eu queria, né? Eu quero comprar um rosa, né, que combina com a estampa. Mas eu achei esse aqui em casa e eu vou usar para tirar molde, né? Bom, gente, uma coisinha que eu reparei aqui embaixo, ó. Como eu falei, geralmente eles fazem as costas maior. Eu espero que não dê diferença, né? Eu vou fazer um acabamento bem bonitinho. Mas a gente nunca sabe. Aí, pessoal, o cadarço, ele vai servir pra gente tirar de guia, tá? E assim, pra mim não precisar usar over, ao invés de eu fechar só uma vez assim, eu vou fechar ele 2 vezes. E aí, essa parte da malha fica pra dentro. Vai ficar até mais bonitinho do que era antes, do que aquele outro, quer dizer. Eu já ajeitei tudo, eu só tenho agora que posicionar aqui. Eu vou jogar o resto da blusa pra cima. Bom, agora vai começar o barulho, né, gente? Máquina de costura. Pessoal, como eu comentei, ele não vai fechar bem certinho, né? Eu vou ver como é que vai ficar. Não queria cortar e desfazer essa barra, sabe? Mas acho que não faz mal se ficar um ladinho maior que o outro, né? Vocês acham que faz? Ficar aqui só descosturando a barra e arrumando, sabe? Tá bem fechadinho, não enrugou. Então tá ótimo. Vamos pro outro lado. Ai, gente, esse lado, né? É verdade. Eu esqueci disso. Esse lado era bom ter marcado do avesso. E o ruim é que agora eu vou ter que passar a camiseta inteira pelo meio da máquina. Não existe outra coisa para se fazer, a não ser que exista alguma máquina que dê para remover isso daqui, né? Ai, saco. Pois é, trabalhando com o diabo, gente. Acabou a linha de baixo. Ah, eu não achei que fosse ser tão rápido. Então vamos encher a bobina. Bobina cheia. Vamos voltar ao que estávamos nos fazendo. Acho que eu botei o contrário. Não. Botei o contrário. Gente, bobina tem lado certo pra botar, tá? Nunca se esqueçam disso. O lado certo é a linha saiu daqui. É o lado que a bobina tem que correr, ó. Se eu puxar, ó, ela tem que correr pra esse lado. Ela não pode correr pro lado contrário, entendeu? Eu gosto de arrematar bem, gente, porque malha estica. Malha estica e é bom ter um reforço, né? Bom, agora vem a parte legal, que a blusa já tá fechada, né? E aí, a gente vai passar o cadarço. Não posso pegar o zíper, gente. Se eu pegar esse zíper, eu estou ferrada. Mas, ó, eu devia ter deixado um pouquinho mais, pra mim trabalhar com um pouquinho mais de sombra. Mas vamos lá, pessoal. Aqui na cara e na coragem. Ó, tem o suficiente. Eu vou até... Tem que jogar o zíper mais pra cá. O zíper, gente, chamando de zíper, cara. Como é que eu não disse? Cadarço.
Vocês têm agonia no meu dedinho chegando perto, assim, da agulha? Comenta aí, se vocês têm agonia. Gente, essa agulha não é tão perigosa assim, não, tá? Se eu acho que, por exemplo, iria furar o meu dedo, ia ter que pegar numa carninha muito molinha, assim, sabe? Se bater na unha, não vai passar. E ainda por cima, eu que controlo, né? O meu pé lá embaixo que avança ou volta, então... Se eu sentisse, a primeira coisa que eu ia fazer ia ser tirar o pé. Aqui eu não vou conseguir fazer acabamento, gente. Não sobrou tecido. Eu tinha que ter, tipo, a camiseta inteira, sabe? Pra fazer esse acabamento aqui. Mas aí fica por dentro, né? O importante é não me incomodar, né? Aqui bem assim, debaixo do sovaco, aqui tem umas coisas que incomodam, né? Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Ai, gente. Ficou certinho. Oh, nem ficou coisado. Eu achava que ia ficar tipo... Sabe quando fica um balão assim? Isso aqui é por causa que o cadarço está dentro, tá? Ai, gente, tá dando certo. Vamos descobrir se eu passei. Se eu passei a linha por cima do cadarço. Ai, gente, que satisfatório. Eu não passei, ó. Passando bem bonito. Maravilha, gente, maravilha. Um lado feito. Tadadá. Temos um lado prontinho, só para receber o cadarço. Ó, pessoal, vê se o acabamento pega o acabamento. Tudo para não usar overlock, gente. Eu confesso que talvez cover seja mais fácil, né? Porque eu não preciso dobrar o tecido para dentro. Porém, ficou bonito. Vamos para o outro lado. Bom, vamos lá. Vamos ver se prendeu em algum lugar. Primeiro vamos ver como é que ficou. Esse daqui, como eu falei, o último sempre é o mais esculhambado, né? Gente, esse daqui veio até aqui em cima, esse daqui tá aqui embaixo. O outro ficou mais ou menos os dois na mesma altura, né? Mas tá tudo certo. Tô falando aqui, né? Tipo, aqui e aqui. Mas enfim. Vamos ver se eu costurei ele. Não! Que bom. Vou precisar de um cadastro mais comprido. Bom, eu vou desvirar ela. E a gente vai botar na mesa pra ver como é que ficou. Ó, a lateral dela tá bem marcada. Eu vou ter que passar provavelmente a outra demão de preto, né? Ficou... Ainda tá bem aparente. Normal. Isso acontece. Enfim, assim que chegar o cadarço, eu mostro. Por enquanto eu vou só repintar esse daqui. Já vou deixar uma segunda demão feita. E vejo vocês daqui a pouco. Bom, pessoal, finalizamos a nossa blusinha. Ficou linda, gente. Eu amei. Essa lateral aqui ficou maravilhosa, né? Repuxadinha. Eu gosto dessas blusas um pouco mais curtinhas por conta de que eu tenho o costume de usar muito cinto, então o cinto ficava muito escondido, né, debaixo da blusa, e agora ele consegue aparecer o nosso cintinho, né? A única coisa que eu mudaria, provavelmente, é se eu achar um cadarço maior, né? Porque eu quero fazer lacinho. Ó, como ela fica bonitinha de lacinho. Ó, como ela fica uma gracinha de lacinho coquete. E aí, só que eu gosto desse fiozinho bem comprido, né? Como tá esse lado aqui. Então, provavelmente, se eu achar um cadarço maior, eu irei trocar esse cadarço. Outra coisa, a nossa mancha na briguinha, ela não cobriu. Na verdade, ela cobriu, só que eu devia ter usado a caneta de tecido, porque a tinta de tecido, ela tem uma textura um pouquinho diferente, tanto que aqui tá, ó,
tá mais grossinho. Então, deu essa diferença de tom, porque parece que tá fosco. Mas como ela fica dobradinha, assim, talvez nem apareça mais. Fica no meio das dobrinhas da blusa. E aí talvez nem apareça mais. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se inspirem também a reformar uma roupinha que tem parada na casa de vocês. Porque agora eu tenho uma roupinha pra sair. Então tá, esse foi o vídeo. Tchau, pessoal. Vejo vocês na próxima.